Olha, nós falamos ontem aqui sobre perispírito e é interessante notar, para quem lida nesse território do espiritismo, as experiências de natureza prática. O perispírito, como nós dissemos, é uma espécie de uma modelagem ou forma humanoide. É esse perispírito que nos permite reencarnar, trazendo as nossas características de personalidades armazenadas, embutidas, guardadas, e nós zeramos, por assim dizer, para uma nova etapa. É isso que é chamado de amnésia temporária. Imagine essas nossas personalidades, ou seja, todas aquelas pessoas que nós fomos em vidas anteriores, em existências anteriores. Imagine tudo isso guardado. De que maneira? Não se sabe. A ciência espírita é uma ciência extremamente subjetiva, diferente da ciência materialista, que se coloca no microscópio, se mistura uma coisa com a outra e se percebe, se constata, melhor dizendo. O perispírito é vaporoso, o perispírito ele é elástico, o perispírito ele traz todas as nossas histórias guardadas. O perispírito para nós é indispensável aqui, durante a nossa experiência terrena, porque ele é quem é o responsável por armazenar todas essas experiências. Então, uma experiência nova que eu tenho no momento presente, uma simples queda, um arranhão, uma doença, fica gravado no meu perispírito. Ele é uma espécie de um mata-borrão, uma espécie de onde tudo que acontece no meu psiquismo fica guardado no perispírito. É uma matéria vaporosa, guarda todas as nossas experiências anteriores, ou seja, todos os nossos eus anteriores. Precisamos desse perispírito enquanto estamos aqui como espíritos imperfeitos. Aqui ou em outra morada que a gente fosse passar uma temporada, né? Porque, já visto, a Terra não é um único planeta de provas e de expiações. Ele é um planeta de provas e expiações, mas existem milhares de outras moradas na casa do meu Pai. Segundo o próprio Jesus, então nós temos que levar em consideração todos esses fatores. E eu estava começando a frase e não terminei. Dentre esses eus passados que estão armazenados, eu particularmente vivi uma experiência muito especial, que eu considero. O ano é de 1975, exatamente há 47 anos atrás, ou quase 48 anos atrás. Eu tive uma experiência muito dolorosa, que um irmão cometeu suicídio em 1975. Muito bem. A partir de um determinado momento, alguns meses após o episódio, diante daquele impacto muito forte que foi no meu psiquismo, eu, sem nenhuma causa, pelo menos que eu tenha explicação anterior, eu comprei telas, comprei tintas e comecei a pintar telas, comecei a pintar quadros. Já trabalhava e ao chegar em casa à noite, eu compulsivamente pintava telas. Centenas de telas. Vendi telas, dei de presente telas, enfim. Eu acredito que eu devo ter pintado aí talvez umas 300 telas, creio eu. Não andei contando, isso confesso para lhe prestar conta corretamente. Mas uma coisa é fato.
Estranho, né? Eu nunca fui pintor, nunca fui artista. Pelo menos que eu tenha conhecimento, e de repente eu comecei a pintar, 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 pintar. O que é que se sucedeu na verdade? Quando eu comecei a dar os primeiros passos no Espiritismo, eu imaginei que eu fosse tomado naquela época por algum outro espírito que viesse e usasse o meu corpo para fazer essas telas. Com o passar da vida, com o passar do tempo, com o aprofundamento, eu fui compreender que o que houve na realidade, isso não é incomum, foi uma espécie de um rasgo, eu vou chamar de rasgo no tempo e espaço, e que uma dessas minhas personalidades anteriores tomou conta de mim, ou tomava conta de mim em determinados momentos, para me dar um refrigério na minha alma tão sofrida por aquele episódio do suicídio de meu irmão. Ou seja, não era uma manifestação de um outro espírito através do corpo físico meu. Era assim, eu mesmo sendo socorrido por uma das minhas subpersonalidades. Esse termo subpersonalidades quem utiliza é Joana de Ângeles. Então, fora socorrido por uma das minhas subpersonalidades. Você já percebeu quando a gente toma um susto? Tem gente que fica corado, tem gente que fica branco, tem gente que tem dor de barriga, tem gente que vomita. Então, tudo que acontece no nosso psiquismo é transferido para o perispírito e imediatamente ou não para o corpo físico. Passa do psiquismo para o perispírito para o corpo físico. Muitas vezes se estaciona no perispírito e ali aguarda o momento adequado, aprazado, para que seja acionada aquela atitude ou aquela ação nova. Acidentes, é muito comum acontecer isso. Notícias muito fortes, muito graves, mudanças muito bruscas de vida. Então, eu fora socorrido por uma das minhas subpersonalidades para que eu tivesse um refrigério daqueles momentos tão difíceis que eu passava. 1975. Esse fato de começar a pintar se deu em 76. Aí eu estive pensando e vou compartilhar com vocês aqui a questão do Alzheimer. O que acontece com o Alzheimer? A gente esquece das coisas, a gente regride. Até hoje, a gente quando assiste uma aula de neurociências, o professor explica todos aqueles modelos gigantescos no quadro e, via de regra, nos informa o seguinte: olha, pode ser que daqui a 10 anos digam para você que nada disso aqui está valendo. Porque pouco se conhece ainda, pouco se sabe ainda. Principalmente quando nós tratamos de ciência espírita, porque não existe pesquisas, não existe investimento, não existe interesse. Que ainda se vincula muito espiritismo com religião, que não tem nada a ver com a religião. Então, será que o Alzheimer, na verdade, é uma espécie de uma regressão a um estado mental em que nós não temos o controle daquilo, como aconteceu no meu caso, que eu regredia para outras vidas e começava a pintar quadros? Esta é a minha pergunta, que eu faço sempre para mim, porque não há sentido você estar bem hoje, amanhã você passa a não lembrar das pessoas, dos nomes, dos registros. Há uma pausa, entre aspas, não é? Talvez nós tenhamos, quem sabe no futuro muito breve, muitas outras descobertas sobre o Alzheimer, né? O que é que tem o Alzheimer com o espírito? Quais são as explicações lógicas que o Espiritismo poderia trazer a lume sobre o Alzheimer? Porque doença, do ponto de vista biológico, já se criou algumas teorias, né?
mas é uma enfermidade que o indivíduo, quando é tomado do mal de Alzheimer, assim é conhecido cientificamente, o mal de Alzheimer, porque foi o doutor Alzheimer que descobriu esta enfermidade no ano de 1900. Mas não se tem medicamento, não se tem tratamento até o presente momento, até a presente data. Será que, por algum motivo, nós fazemos uma regressão para por exemplo, para a idade fetal ou a uma infância? Uma criança no primeiro mês, segundo mês, não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe, não sabe quem é o irmão. Vive no mundo da lua, apenas para refletir em conjunto. E lembre-se sempre que qualquer experiência muito forte ou não, até um palito de dente que você enfia no dente e eventualmente sinta alguma dor, você marca o seu perispírito. Ou seja, todas as suas experiências estão gravadas nesse perispírito. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em seu coração. Muita paz, muita paz.